Olá, bom dia, sejam bem-vindos ao Tocando em Frente com Rose Modesto. Hoje nós vamos falar sobre o uso de telas com crianças. Nós sabemos que a primeira infância é um momento fundamental para o desenvolvimento motor e cognitivo. E o uso de telas, como as dos celulares e tablets, neste comecinho de vida é bem discutido. De acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, o tempo de uso diário recomendado varia de acordo com a idade, sendo restrita a utilização por crianças menores de 2 anos. Mas alguns discordam dessa informação. Por isso, nós colocamos em pauta esse assunto e você que ficou curioso sobre esse assunto, fique aí porque depois da vinheta nós vamos ter aqui um grande bate-papo. E aqui com a gente hoje a psicóloga Ketly Gomes e também a mãe Paloma Jacob. Para mim é uma alegria muito grande, pessoal, receber essas duas pessoas, essas duas mulheres, grandes mulheres, que vai trazer esse assunto tão importante para todos vocês. Paloma, seja bem-vinda, obrigada pela tua presença. Muito obrigada, Rose, pelo convite de estar aqui, é um grande prazer e uma grande honra. A honra vai ser toda nossa e tenho certeza que a tua experiência com esse tema que nós vamos hoje aqui debater no nosso programa vai contribuir com a vida de muitas mães. Muito obrigada, viu? Cat, obrigada. Grande psicóloga, grande mulher que tem aí feito um trabalho, um atendimento tão especial, também debatendo sobre esse tema, né, Cat? Seja bem-vinda. Obrigada, gratidão, é um prazer imenso, uma honra muito grande poder contribuir, principalmente com esse tema tão importante e tão necessário nos dias atuais. Eu que agradeço muito e, assim, dizer que quando a gente traz esse tema para cá, a preocupação nossa aqui, né, da TV Guanandi, do programa Tocando em Frente, é realmente com as nossas crianças, com a relação com a família, né, a gente sabe que a tecnologia, ela é muito importante, tem muita coisa boa, mas ela precisa ser controlada, tem idade para isso, tem o tempo de uso. Então hoje o bate-papo nosso aqui, gente, vai ser muito especial e eu queria já começar aqui com a nossa psicóloga, com a Cat, te perguntando o seguinte: a gente percebeu que depois da pandemia do Covid, o uso de celulares, de tablets, aumentou muito nas mãos, né, e no tempo da vida das nossas crianças. Então, eu queria perguntar, quer iniciar o nosso bate-papo assim, né? Como é que você tem tratado esse assunto como psicólogo? O que tem chegado lá no consultório, né? Quais são as consequências disso? O lado positivo e o lado negativo desse aumento de tempo de uso, né, de celulares aí por crianças e adolescentes. Nós vimos que a pandemia apenas disparou o gatilho. Intensificou-se aí o índice de suicídio, depressão, ansiedade, transtornos emocionais, mentais. A tecnologia avançou, mas junto avançou também os transtornos. Sim. Um problema que tem se tornado um problema de saúde pública, daí o motivo de falarmos abertamente sobre o tema, quebrar esse tabu, esse estigma de que vai ao psicólogo, né? Quem está com algum problema, quem está louco, mas permitir a criança sair desse mundo virtual, trazer a criança para a realidade, para acompanhar os pais também, para acompanhar o desenvolvimento das crianças, porque nós percebemos que a tecnologia, o uso da tecnologia, até mesmo no ambiente familiar, intensificou-se. Nós vimos aí, nós temos acompanhado restaurantes, consultórios, as pessoas na recepção, todos com a tela, conectados com o celular, o mundo virtual. E o bate-papo, a criança, sim, no envolvimento com a família, com os amigos, aquela conversa prazerosa que existia antigamente. Foi ficando para trás, né? Foi ficando de lado. E aí as crianças têm vivenciado um isolamento social, falta do diálogo. E aí, por aí, nós vamos entrando. Me fala uma coisa, qual é hoje, assim, o que vocês, né, que são da área, que se prepararam, se estudaram para poder entender um pouco mais, qual é a idade correta para um celular e parar na mão de uma criança? É muito complicado. Como você falou no início, até os 2 anos é restrito o uso do celular, 0, né? Dos 5 anos em diante, o tempo estimado, sim, pela Organização Mundial da Saúde é de 1 hora, e vai aumentando gradativamente. É muito importante, eu estava estudando um artigo
Se a criança ou adolescente fica de 5 a 4 horas por dia, tendo o dia 24 horas, ele já consumiu 20% do seu tempo. Ali no celular. Ali no celular. Isolado, né? Porque você acaba... Isolado. E aí é muito importante pensarmos também que nós temos o lobo frontal, que é a nossa, eu digo que é o centro de comando. E a criança está em desenvolvimento. E aí imagine esse centro de comando, o nosso HD interno sendo desenvolvido com somente o uso da tecnologia ou com o uso intensificado da tecnologia. Essa criança vai ter um baixo desempenho escolar, baixo autoestima. Na adolescência, ela não vai conseguir lidar com o sentido da vida, quem sou eu, orientação profissional. E aí os pais falam assim, mas não aconteceu nada. Foi uma infância tranquila, foi uma criança tranquila, mas é muito importante nos atentarmos. É um problema que tem se tornado, sim, um problema de saúde pública. E nós temos que nos atentar e ter o uso restrito, né, com os nossos filhos, reduzir o tempo da tela. As escolas já têm lá as caixinhas, muitas escolas já aderiram, sim. Os alunos chegam, já colocam o celular na caixinha. Trazer a criança, fazer esse resgate, nós precisamos dessa palavra, resgatar a infância. É isso. Uma coisa que eu estava lendo esses dias, né, e eu vi alguém falando assim que nos tempos atuais, com esse acesso tão grande e com um tempo muito corrido para todo mundo, e às vezes quando a criança em algum momento está querendo, inclusive, chamar atenção, ter a atenção dos pais, acaba tentando fazer isso ou chorando ou irritada com alguma coisa, e as pessoas parece que estão substituindo. Lembra da época da chupeta, né? Você dava uma chupeta para acalmar uma criança. Hoje a gente, infelizmente, você vê casos com crianças com menos de 2 aninhos, quando ela começa a ficar agitada de alguma forma, a mãe ou o pai vai lá e bota um celular na mão. Isso é totalmente prejudicial a essa criança, né, Cat? Totalmente prejudicial. E tem muitas crianças que os pais vão dormir e as crianças ficam na tela do celular. Ah, doutora, eu fui dormir 3 horas da manhã, eu fui dormir 2 horas da manhã, eu estava jogando, eu estava assistindo. Então, ter esse cuidado, esse olhar, né? Nós precisamos ensinar ele a olhar. Para ele olhar, ele aprender a olhar para o mundo, ele tem que olhar para si. Olha só. Mas para ele aprender a olhar para si, nós precisamos desses manejos com a família. Entendi. E muitas vezes a família também está nesse mundo virtual, exatamente. Nessa conexão, porque nós somos espelhos. As crianças são espelhos e elas têm referências em casa. É isso. Então, muitas crianças trazem para mim na clínica assim, mas o meu pai também fica. Eu sei. A minha mãe também fica. É o velho e bom exemplo, né, Cat? É o exemplo que a mãe que o pai dá. Eu queria agora já começar aqui, ouvir um pouquinho também do outro lado. Vamos ouvir agora uma mãe. Né, Paloma, você tem 2 meninas, 2 filhas, 5 e 8 aninhos, né? Isso, exatamente. Como é que foi essa... Primeiro, como é que vocês se conectaram, já que nós estamos falando de conexão, né? Você como mãe, né? A Cat como psicóloga, como é que é na sua casa essa rotina com as 2 meninas em relação a esse contato aí com as telas? Eu vou falar um pouquinho dos 2 lados, né? Sim. Porque profissionalmente eu também sou psicóloga, colega da Cat. E aqui é um prazer falar como mãe, que eu sempre falo nesse lugar que a Cat está e hoje falando como mãe, desse outro lado. Sim. Para as pessoas para quem eu estou falando, e hoje eu me coloco aqui como uma mãe de crianças que usam telas. Não é uma tarefa fácil, né? Como a Cat mesmo já colocou, você manejar o tempo, né? Porque muitas vezes a gente oferece para a criança, como mãe, eu estou colocando aqui, porque você está ocupada. E como você falou da chupeta, que antigamente era dar a chupeta que a criança fica quietinha, hoje é assim, ó, vê o desenho que a mamãe vai ali fazer a janta. E nesse momento, aquela criança está entretida com algo e não está fazendo nada de errado, não está fazendo arte. Será que não está? Quantas vezes eu me pego como mãe em casa fazendo alguma coisa, com o ouvido ligado na sala, elas escutando ali alto, né, o desenho, e eu escuto alguma coisa que eu não acho legal. Sim. E automaticamente... Que não é apto para a idade dela, não é para a né? idade, não é algo que vai de acordo com as nossas crenças e valores familiares. Sim. E aí eu vou lá e falo, filha, muda esse desenho que não tá legal. A de 8 anos já fala, mamãe, eu percebi, olha, eles já têm essa capacidade de entender que tem certos conteúdos que não vão para eles, né? Vão contra aquilo que a família acredita. Então ela fala, mamãe, eu percebi que nesse desenho tinha uma fala ali que eu não achei também legal, que você não ia gostar. A menorzinha, que ainda não tem essa capacidade de discernimento, ela só fala assim, tá bom, mamãe, se não é bom eu mudo.
Claro que às vezes no momento de maior birra ela tá com sono, ela tá cansadinha, mas eu quero assistir, eu falo não. Depois a gente vai sentar, vai conversar, explicar o porquê isso não é bom. O tempo tem que ser limitado. É fácil limitar o tempo? Não é Também fácil. não é fácil. Não é fácil. Eu, como psicóloga, falando para uma mãe, eu tô de fora de uma situação. Eu aqui como mãe, eu sei No dia a dia, no dia a como que dia é o que duro, é. né, Paloma? né? Quando você está ocupada, quando você está trabalhando nesse trabalho remoto, como a Cat falou, na pandemia a gente ficou trabalhando de casa. Nós que somos psicólogas precisamos muitas vezes fazer um atendimento online. Sim. Você se tranca num quarto, mas seu filho está ali fora. As crianças também tiveram, os adolescentes, Também. né? Tiveram que conectar com a escola, com o professor. Muitos Então, não isso deram aumentou conta. muito, né? A minha filha de 8 anos não deu conta de fazer Sim. esse processo. Sim. Na época ela tinha 5 aninhos, ela tinha a idade da minha mais nova. Muito difícil. E no começo eu percebi que aquilo gerou uma ansiedade intensa nela. Mamãe, eu não gosto de assistir a aula aqui. É difícil, ela se mexia na cadeira, ela levantava. Aquilo gerava um conflito familiar tão grande que eu falei, ok, você não vai fazer então. Entrei em contato com a escola. Sim. Falei, a Sofia não vai assistir as aulas online porque isso está gerando... Ela estava na pré-alfabetização, ela estava ficando intensamente ansiosa. E foi tudo bem. Passou a pandemia, voltaram as aulas, ela acompanhou. Sim. Eu fiz um trabalho muito legal, até quem foi responsável por esse acompanhamento foi a Cat. Que legal. Eu falei, olha, ela precisa de um acompanhamento, né, nessa área, retornando da pandemia para o colégio, e deu tudo certo. Mas essa atenção, esse olhar dos pais sobre essa questão é fundamental. Dá trabalho, você tem que estar atento, entendeu? O tempo todo. O tempo todo. E assim, né, eu sempre disse o seguinte, é muito difícil quando uma criança ela tem essa atenção da família, o cuidado, a presença da família, né? Quando ela recebe esses valores do amor, do respeito, entendeu? De honrar os pais. Quando aprende isso desde pequenininho, quando tem limite, porque limite significa amor, não significa amor também, Cat? Quando a gente dá limite, quando tem a disciplina, quando a mãe acompanha, quando vai saber lá na escola, eu sei porque eu sou professora, e o que eu percebia? Que os alunos mais indisciplinados, né, que a gente tinha na escola eram aqueles que a família estava mais distante. Então, por mais aqueles que eram mais monitorados, por mais que eles reclamavam, mas eram os que tinham um melhor rendimento, entendeu? Eram os que tinham, assim, emocionalmente, né, mais saudáveis, porque, na verdade, uma criança, gente, quando ela é cobrada, né, nesse sentido, quando ela é cuidada, ela se sente muito mais amada. E aí, Paloma, me fala uma coisa. Você chegou a perceber em algum momento que as meninas tiveram alguma ansiedade de pegar o celular? Pô, tá ansiosa para chegar a hora, como é que é isso? Elas ficam ansiosas, elas comparam o tempo que elas usam com o dos colegas. Por que a minha amiga pode usar o dia inteiro? Olha isso. Esses dias eu escutei da mais velha. Eu sei, mamãe, que você não deixa o papai também, mas a fulana usa ilimitadamente, ela usou ilimitadamente durante o dia. Eu falei, mas aqui em casa nós temos as nossas regras, né? O papai e a mamãe não acreditam que isso seja saudável. Na casa da sua amiguinha, os pais dela decidem isso. Aqui não. Entendi. Isso não faz bem para você, não faz bem para o seu desenvolvimento, emocionalmente. Ela entende. Claro que a criança tenta, porque ela quer. É natural. Se a minha amiguinha pode usar o dia inteiro, por que eu não posso? Ô, Paloma, eu lembrei de uma outra frase que a gente falava sempre também, né? Um dos cursos que eu fiz, me qualificando como professora, e aí o palestrante falou assim, olha, para a criança não é educar, é inculcar. Ou seja, não é falar uma vez, é falar 2, 3, várias vezes 4, ao 5 dia. mil, até ela compreender que aquilo é melhor para ela. Nós vamos chamar um intervalo e nós vamos voltar, viu, gente, aqui falando. Hoje nós estamos falando sobre o uso das telas, celular, tablets, nas mãos das crianças. Então, você que tem filho, né, você que tem sobrinhos, netos, e você vai entender um pouquinho da importância da gente cuidar, né, qual é a qualidade desse uso. Ninguém está falando aqui que não pode usar, viu? Mas a gente tem que saber de que forma usa, qual é a idade que usa. Nós estamos aqui com a psicóloga Cat e também aqui com a mãe, a Paloma Jacob. Vamos voltar daqui a pouquinho para continuar esse bate-papo, viu? Até mais. Estamos de volta com o programa Tocando em Frente com Rose Modesta e hoje aqui nós estamos recebendo duas mulheres, a mãe Paloma Jacob e a nossa querida psicóloga Cat. Nós estamos falando hoje sobre o uso de telas por crianças, viu? As crianças aí que estão muito tempo com o celular, com os tablets, e tem sido aqui um bate-papo muito importante. Nós vamos voltar daqui a pouquinho, falando um pouquinho mais com elas, mas agora eu queria chamar aqui um pessoal que foi entrevistado, trazendo a opinião deles e alguns questionamentos aqui para as nossas entrevistadas, viu? Vamos ver.
Eu acho que os pais têm que ter mais controle com o celular sobre a criança. Deixar usar o celular só a partir de 12 anos para frente. Criancinha com celular, acho que não tá certo, não. As crianças hoje em dia não têm aquela infância que antes tinha. Na minha época mesmo, assim, eu gostava de brincar na rua com várias crianças, né? Agora, hoje em dia, as crianças ficam todo mundo no celular, não quer saber de nada. Então, tinha que ter um jeito para poder mudar isso. Não, eu quero perguntar para a psicóloga o que ela acha dessas crianças ficam muito no celular usando, porque isso aí eu acho que tem que ter outras coisas para as crianças, atividade para ela fazer, né? Que esse celular pode prejudicar as crianças, o que vai dar, porque na minha opinião eu acho certo, eu acho que as crianças têm que ter mais brincadeiras, brincar mais, pular corda, brincar de Sete Maria, né? Como a gente brincava na nossa época antigamente. O que você acha que os pais devem fazer para tirar o celular das crianças? Ô, Cat, o que você acha que é possível fazer nessa correria, né? Já pegando um gancho aqui das nossas participações, como é que a família pode ajudar a diminuir esse tempo na tecnologia e viver o mundo real? O resgate da infância, trazer essa criança para as brincadeiras, as famílias podem fazer as brincadeiras, deixar, né, o uso do celular para um jogo de dominó, vamos ensinar a jogar uma dama, um xadrez, trabalhar o raciocínio cognitivo, a parte cognitiva da criança. A criança tem que brincar, a criança tem que viver a infância e não ficar restrita, né? Elas têm que ser ilimitadas no estudo, na brincadeira, na ludicidade e limitadas no uso das telas. Excelente. Ô, Paloma, e vocês lá, né? Como é que tem sido a rotina nesse sentido para trazer esse equilíbrio, né? Para viver essa infância? Eu sei, conheço um pouquinho, sei da tua correria como mulher, como profissional, sei também, né, do Luciano, que é seu esposo. Como é que vocês organizam o tempo de vocês, enquanto família, para poder proporcionar isso que a Cat está falando para os filhos, né? É muito importante, né, Rose, a gente ter um acordo como casal inicialmente, eu acredito. Porque às vezes eu, como mãe, tenho uma opinião e o Luciano tem outra como pai. Ele pode achar, talvez, que um uso possa ser mais estendido e eu não. Então é importante, antes de tudo, o casal sentar e conversar, como nós fizemos, desde que a Sofia era pequenininha e foi começar a ter acesso às telas. O que você acha a respeito? Eu acho isso, você acha aquilo, vamos entrar num consenso? E a partir disso a gente estabelecer um tempo. Então elas podem usar durante a semana 1 hora por dia. No tempo que a gente, no horário que a gente determina, não que elas escolhem. Então, divide meia hora agora, meia hora depois. O que vocês vão assistir? Nós temos, é sobre a nossa supervisão. Elas não assistem o que elas quiserem. Elas não têm acesso, por exemplo, a YouTube, a TikTok. Não, elas entram no canal dos desenhos e os desenhos que nós permitimos que elas assistam. E você cuida dessa questão de ter as brincadeiras mesmo? De e aí, a partir disso, encerrou o uso, agora vocês vão brincar. Vão brincar uma com a outra, ou se a gente está ocupado, a gente vai fazer outra coisa e vocês vão descobrir nesse ócio, que é muito importante, a criatividade, as brincadeiras que vocês vão conhecer, né? Elas são 2 menininhas, então elas brigam também, mas aí elas brincam, aquele relacionamento normal de irmãos. Elas têm o tempo que elas estão na escola, o tempo que elas estão na igreja, o tempo que elas estão na célula, o tempo que elas estão no parquinho do condomínio, porque nós, como pais, a gente sabe que fim do dia a gente está cansado, mas tem criança no parquinho, mamãe? Vamos descer. Vamos descer e brincar. É a dedicação que tem que dar, né? É uma dedicação. Tem que ter esse tempo. É cansativo? Claro que é cansativo. Ser pai e mãe é cansativo. É mais fácil, às vezes, dar um celular na mão, É muito mais né? fácil você largar o dia inteiro no celular ou na frente da televisão, mas não é saudável. E a gente sabe que não é. E não adianta... Exatamente. Não adianta querer negar isso, negar, né? como a maioria faz. Não, e às vezes a gente ouve, é comum ouvir, e não é, eu tenho certeza que não é por maldade, não é por nada. É uma questão cultural. E muita gente fala assim, principalmente com os o pré-adolescente, o adolescente, não, é assim mesmo, o adolescente é assim mesmo, eles têm essa fase que fica mais isolado, não quer falar com ninguém. Não é normal, né, Cat? É cultural e é inconsciente. É inconsciente, que é pior. O pai, ele não erra querendo errar. Exatamente. Né? Ele não tem o conhecimento. Então, assim, nós temos que trabalhar muito com a orientação aos pais. Trazer esse adolescente, dar voz a ele, dar escuta a ele, acolhimento. Cuidado com o adolescente que fica muito trancado no quarto. Vai atrás, né, Cat? Senta, vai atrás. Vai atrás, senta, conversa, dá um abraço, oferece um diálogo, um passeio, um suco, Isso é muito importante, gente. Isso é marcante na vida de um adolescente.
Muitas vezes ele se conecta a algo que ele não gostaria de estar conectado. Ele gostaria de estar conectado com o pai, com a mãe. O Cat, eu vi hoje de manhã, você falando, eu vi hoje de manhã um vídeo, né? Foi até uma colega deputada federal que postou na rede dela, uma colega de São Paulo, e eu estava vendo a reação, né, num teste que eles fizeram, de um adolescente ouvindo um áudio que o pai mandou. Todos eles emocionados. Que lindo. Entendeu? Então, o que você está falando vem realmente ao encontro, né, dessa necessidade. E nós, assim, né, eu acho que a Paloma, não sei, acho que você é mais nova que eu, Paloma, mas eu já estou no Zenta, tá? Já cheguei no 40. E era diferente mesmo, essa relação, né, ela esfriou muito entre os pais e os filhos, por várias razões. Né? Eu acho que a questão do tempo é uma coisa que mudou muito. A mulher também, ela passou a ir mais para o mercado de trabalho, que tem um lado muito positivo, mas buscar esse equilíbrio, né, do pai e da mãe, estar trabalhando fora, mas ao mesmo tempo encontrar um tempo para o filho. Gente, não importa, viu? Se é antes de ir para a escola pela manhã, se é na hora do almoço, se é quando volta à tarde da escola, se é à noite, precisa arrumar um tempo para conversar um pouquinho. Eu queria pegar um gancho também em uma das perguntas que teve aqui, Cat, para você. Quais são as consequências desse tempo muito grande, né? Um tempo maior dessa criança nesse contato com as telas? É importante para quem está nos assistindo aí entender o prejuízo que isso pode trazer. Desde uma depressão, o que pode provocar esse tempo muito grande aí com o celular na mão? Os prejuízos são diversos. Na parte emocional, na inteligência emocional, o isolamento social, a depressão, a ansiedade, síndrome do pânico, aí abrimos um leque aí, né? A criança, ela fica sufocada, ela não consegue lidar com as suas emoções, ela não consegue interagir mais com outra criança. Sim. E a parte cognitiva, claro, a parte do desenvolvimento neurológico, cognitivo dessa criança, o baixo desempenho escolar, ela não consegue reter informação, a memória fica a curto prazo. E sem contar o prejuízo da visão. Muitas crianças estão passando a usar óculos por conta da luminosidade das telas. Olha isso. E isso tem afetado e tem sido um problema grave. Nós temos que ter esse olhar, sim. E aí, pegando um gancho, né, na fala da Paloma, achei fantástico ela dizer do brincar no parquinho, do fazer a interação. Eu tenho presenciado muitos aniversários que as crianças não brincam. Olha isso. As crianças ficam na tela jogando. Nem nas festinhas mais, né? Nem nas festinhas mais. E aí um resgate também, até mesmo em casa, no momento do horário do almoço, da janta, né? Eu digo muito em casa, em meio a tanta correria, Deus nos proporciona um momento em família. Então, este momento é sagrado para a família, é o momento do diálogo. Desliga a televisão. Às vezes nós estamos lá comendo uma comida tão maravilhosa, tão prazerosa, mas ouvindo uma notícia, uma tragédia. Olha que coisa interessante que você está falando. Um acidente, nós estamos nos alimentando daquilo. O que nós temos alimentado, o que nós temos permitido os nossos filhos se alimentarem. O que eles têm levado para dentro deles, para a casa interna, né? Resgate, como estar na escola, como você está. As crianças têm chegado no consultório, está tudo bem? Sim. Como foi a semana? Bem. Nossa. E na sua casa, está tudo bem? Sim. Então são respostas que não tem mais diálogo, não tem mais aquela comunicação que existia antigamente. As pessoas não estão mais se olhando nos olhos. Não, e é uma coisa assim tão séria isso, Cat, porque às vezes a pessoa ela não se comunica com quem está na relação ali pertinho, com a família, às vezes com os amigos, com o vizinho, que são as pessoas que você conhece, habitar. E às vezes, quando não há esse controle, né, que a Paloma estava falando, como mãe, como pai, que eles cuidam, às vezes essa adolescente está se comunicando com alguém totalmente mal intencionado. Quantos casos que não tem todos os dias de meninas, gente, de meninos, entendeu? Que são aliciados, que tem a questão da pedofilia, do abuso de meninos e meninas, jovens que já morreram porque marcaram um encontro com alguém, né, através das redes sociais, que não sabia quem era. Então, é muito sério isso, porque a gente não consegue falar com quem está ao lado e às vezes está falando com alguém que você não sabe de onde vem, qual é a motivação. Tem um amigo que esses dias comentou comigo que o filho queria fazer boxe. Ele queria, né, começar a aprender a lutar o boxe.
E ele começou a perceber que os dedinhos do filho dele estavam machucados aqui. E ele reparou isso. Demorou, ele falou, eu demorei. Mas em algum momento eu vi que estava machucado. Eu fui perguntar o que era. E aí ele falou que era porque ele tinha visto um vídeo, né, um videozinho no TikTok, onde ensinava que para você ser um bom lutador de boxe, você tinha que ficar dando murro na parede. Ou seja, uma coisa que não tinha nada a ver com a prática do boxe, não é daquela forma. Eu queria já aqui, partindo um pouquinho para o encerramento do nosso bate-papo, queria pedir, começando com a Paloma. Paloma, qual é um recadinho que você gostaria de deixar aqui para os pais, né, que nessa relação do filho com a família e tecnologia? Sim. É um assunto polêmico, é um assunto que gera debate, discussões, mas a gente tem que lembrar que a responsabilidade da criação dos filhos é nossa, é do pai e da mãe, não é do celular. É isso. Como não é inteiramente da escola, ou não é da psicóloga, isso acontece muito. Sim. Os problemas vão sendo gerados pelo excesso do uso de tela. Alguns pais levam para o psicólogo e falam, resolva o meu problema que eu não quero ter nenhuma mudança no meu comportamento. Ter filhos, gente, é uma benção, mas dá trabalho sim. É isso mesmo. Dá muito trabalho. É. Criar filhos dá trabalho, mas vale a pena. É isso. A gente tem um retorno quando você vê que você fez um bom trabalho e aquele ser humano está se desenvolvendo, uma pessoa de bom caráter, né? Que tem o senso de compaixão pelo próximo. Você fala, nossa, todo o meu esforço deu certo. É isso. Mas tem que ter o seu empenho, a sua dedicação diária. É isso. Cat, qual é o recadinho que você deixa aí para todas as famílias que estão nos assistindo? Não percam a melhor fase da vida dos seus filhos, que é o desenvolvimento, que é o crescer, que é o adolescer. A vida está passando muito rápido. Daqui a pouco seus filhos serão adultos, serão casados, serão profissionais, terão filhos e reproduzirão o que eles viveram na infância. Ame, beije, abrace, seja feliz. Ensine os seus filhos a serem felizes, desconectados e conectados com o coração, com as emoções. Que coisa boa. Gratidão. Gratidão a nossa de poder assim ter vocês aqui trazendo uma mensagem tão importante. Eu espero que todos vocês que nos assistiram hoje no programa Tocando em Frente, né, que possa realmente assim entender a importância disso tudo que foi falado aqui. Isso pode mudar, gente. Tudo que acontece na nossa vida está lá nas nossas emoções. Então, quando a gente cuida disso, né, quando você está presente na vida do seu filho, e dá para ter um tempinho para tudo, viu? É o tempo de dialogar, é o tempo de brincar lá no parquinho, é o tempo também de usar um pouquinho o celular, de ver um desenhinho saudável. Então, assim, gratidão a nossa aqui, né, da TV, de vocês estarem aqui compartilhando as experiências, né, como mãe, como profissional da psicologia, que é uma área fundamental para poder nos ajudar a nos entender um pouco mais e a trabalhar os nossos conflitos diários, tá? Então, gratidão, obrigado pela presença, a vocês que estão nos acompanhando, não perca esse programa maravilhoso, né, que vem aí no próximo sábado com um tema também que vai contribuir muito com toda a nossa sociedade, viu? Um grande abraço e até o próximo sábado.